Uma Harley Davidson, bom, é muito mais do que só uma moto, né? É um dos maiores símbolos de liberdade, de espírito empreendedor que existem no mundo. Uma verdadeira lenda de aço que marcou gerações e que por muito, mas muito pouco mesmo, quase sumiu do mapa. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma lenda dessas, um ícone da cultura americana, chegou tão perto do fim e, mais impressionante ainda, como ela conseguiu se reerguer? Vamos mergulhar nessa história. Beleza, então vamos voltar lá pro comecinho. Tudo começa de um jeito super humilde, sabe? Num galpãozinho de madeira lá em Milwaukee. Pensa só, a gente está em 1901. Um jovem de 20 e poucos anos, William S. Harley, faz um desenho de um motor. Ele se junta com um amigo, Arthur Davidson, e eles passam 2 anos quebrando a cabeça até que em 1903, o primeiro protótipo finalmente funciona. E era isso, basicamente uma bicicleta com um motor a gás acoplado. O negócio deu tão certo que em 1905 eles já estavam vendendo as primeiras motos. E um ano depois, a coisa explodiu. Eles já precisaram construir a primeira fábrica de verdade, na Juno Avenue. E aqui vai um detalhe que é simplesmente genial e que mostra bem o espírito da coisa. O primeiro carburador que eles fizeram funcionar de verdade foi feito, acredite se quiser, com uma lata de tomate. Pois é. Isso já mostra tudo sobre a criatividade, aquela coisa do se vira com o que tem, que estava no DNA da Harley Davidson desde o primeiro dia. Com essa base de inovação na raça, a Harley Davidson partiu para dominar o mercado. E a maneira como eles fizeram isso no começo foi simplesmente brilhante. O plano para se destacar era simples: ganhar corridas. E funcionou. A fama de que a moto era robusta, confiável, se espalhou tão rápido que em 1908 a polícia de Detroit fez a primeira encomenda. Em 1914, eles foram além e montaram a Wrecking Crew, uma equipe de corrida que basicamente destruía a concorrência. O mascote deles era um porquinho, e foi daí que veio o apelido carinhoso de Hogs, ou porcos, que os fãs usam até hoje. A reputação cresceu tanto que até o exército americano, em 1916, usou as Harleys para perseguir o revolucionário Pancho Villa no México. Mas o grande salto mesmo veio com a Primeira Guerra Mundial. A Harley vendeu mais de 20 mil motocicletas para as Forças Armadas. De uma hora para outra, ela não era só uma moto de corrida, era um veículo militar oficial. E com isso se tornou a maior fabricante de motos do mundo. E se 20 mil já parece um número absurdo, na Segunda Guerra Mundial ele simplesmente explodiu. Foram mais de 90 mil motos fornecidas para os aliados. Isso não só cimentou a Harley como uma potência industrial, como espalhou o nome da marca pelos 4 cantos do planeta. Depois das guerras, a imagem da marca mudou completamente. Nos anos 50 e 60, com uma forcinha de Hollywood e de ícones como Elvis Presley, a Harley deixou de ser a moto do bom moço. Ela virou o símbolo da rebeldia, da contracultura e, acima de tudo, da liberdade. O filme Easy Rider, que aqui no Brasil virou Sem Destino, foi o que cravou essa imagem na cultura popular para sempre. Que baita jornada, hein? De uma lata de tomate a um ícone de Hollywood. É uma história impressionante, e a queda foi tão dramática quanto a subida. Se esse tipo de saga com os altos e baixos de grandes marcas é o que te interessa, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque a história da Harley está prestes a ficar bem mais tensa. Pois é, depois de chegar no topo do mundo, o caminho foi uma queda livre. A Harley Davidson se viu à beira da falência, enfrentando uma concorrência para a qual ela simplesmente não estava preparada. O desastre começou em 1969, quando a empresa foi vendida para um conglomerado, a AMF. A nova gestão tinha uma mentalidade totalmente diferente. Trocou a qualidade artesanal pela produção em massa, com o único foco de cortar custos. O resultado? Catastrófico. A inovação parou no tempo. A confiabilidade, que era a alma da marca, foi para o espaço. As motos viviam vazando óleo, quebrando à toa. A reputação foi tão pro lixo que ela ganhou um apelido terrível, Harley Abelson, algo como malmente consegue andar. A lenda estava literalmente morrendo. E quando parecia que não tinha mais salvação, um grupo de executivos decidiu comprar a briga. Começava ali um dos maiores casos de renascimento da história de uma empresa. O ponto da virada foi em 1981. 3 executivos, incluindo Willie G. Davidson, que era neto de um dos fundadores, fizeram a loucura de juntar cada centavo que tinham, buscar empréstimos e levantar 82 milhões de dólares para comprar a empresa de volta. A comemoração desse feito veio com uma frase que virou um mantra: "A águia voa sozinha". Era um grito de independência, o começo da redenção. E o plano de recuperação foi simplesmente genial. Primeiro passo, claro, a recompra.
Segundo, eles foram humildes, olharam para os concorrentes japoneses e aprenderam com eles, adotando métodos de qualidade como o just-in-time para arrumar bagunça na produção. O terceiro passo, e talvez o mais importante de todos, foi criar o HOG, o Harley Owners Group, para transformar os clientes numa verdadeira comunidade. E, por fim, uma jogada de mestre na política. Eles pediram ao governo americano para impor tarifas de importação para as motos japonesas, só para ganhar um fôlego e conseguir se reerguer. E essa criação do HOG em 1983 foi o pulo do gato, foi uma tacada de gênio que transformou donos de motos numa tribo, uma comunidade fiel e global que hoje tem mais de 750 mil membros. A Harley finalmente entendeu que não vendia só motocicletas, vendia um estilo de vida, um sentimento de pertencimento. Mas depois de renascer das cinzas, a Harley entrou no novo século enfrentando novos desafios. A globalização trouxe algumas armadilhas e um exemplo perfeito de como as coisas podem dar errado é o que aconteceu com a marca aqui mesmo, no Brasil. Então, o que aconteceu? Por que uma marca tão poderosa não vingou no Brasil? Foi um verdadeiro choque de realidade. Primeiro, os preços eram absurdos, transformaram a moto num artigo de luxo para pouquíssimos. Depois, o fechamento da fábrica em Manaus gerou uma enorme desconfiança no mercado. Mas o principal, talvez, tenha sido o choque cultural. Aquele sonho americano de liberdade em estradas infinitas não se conecta muito com a realidade urbana e econômica do brasileiro. E enquanto isso, concorrentes como BMW e Triumph souberam ler o mercado local muito melhor. E tudo isso nos leva a uma grande questão para o futuro, né? No mundo que caminha para motos elétricas, conectividade, novos valores, será que aquele ronco do motor e o velho espírito de liberdade ainda são suficientes para manter a lenda viva? A história da Harley-Davidson é, sem dúvida, uma aula incrível sobre identidade de marca, sobre crise e principalmente sobre reinvenção. Se essa análise te fez pensar, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas histórias sobre as marcas que moldaram o nosso mundo. A gente se vê na próxima.